O Palmeiras saiu na frente do placar diante do Fortaleza por 2 vezes lá no Allianz Parque, e mesmo assim não conseguiu segurar o resultado. Uma resposta do Gustavo Gomes para o repórter do Sport TV no final do jogo que a gente precisa conversar. Boa, gente, sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo aqui, toda a repercussão desse Palmeiras 2 e Fortaleza 2 também. Eu comecei o vídeo lá no meu Instagram de pós-jogo que não dá pra gente comemorar um empate. Eu tenho uma narrativa de que um empate é sempre muito melhor do que uma derrota, mas existem circunstâncias, né? E hoje, na circunstância em que o Palmeiras se encontra tendo essa oportunidade de passar o Botafogo tanto em pontuação e ter um saldo de gols ainda maior, né? Nessa fase da competição que está muito acirrada, o Palmeiras realmente perdeu essa oportunidade. Eu acho que não dá pra gente comemorar esse empate dentro de casa. E sim, eu consigo enxergar como um tropeço mesmo. Eu acho que a gente tem algumas particularidades para comentar aqui, pra gente destrinchar aqui nesse pós-jogo, e eu quero que vocês fiquem muito à vontade para comentar aqui. O Palmeiras entrou em campo com 2 modificações, entrou o Mike no lugar do Marcos Rocha, que foi suspenso, e o Aníbal Moreno também, que estava suspenso, e no lugar dele entrou o Zé Rafael. Eu já quero começar o vídeo falando dessas 2 substituições que o Abel Ferreira fez, porque de fato esses 2 jogadores, tanto o Zé Rafael quanto o Mike, eles destoaram muito, pelo menos na minha visão, destoaram demais do resto do elenco. Não que o elenco como um todo, o time como um todo, tenha feito uma partida brilhante, mas até então tinha sido eficiente, porque o Palmeiras conseguia quebrar linhas com o Estevão, né, que foi, pelo menos para mim, o melhor jogador do Palmeiras, e com o Veiga também. Eu acho que o Veiga fez uma partida bastante consistente, mas a gente esbarrou em erros individuais. É aquilo, né? Quando você toma um gol, não é somente um erro que acontece, são vários elos que são quebrados, que fazem com que você tome o gol. E hoje a gente teve muitos erros individuais, né? E sobretudo erros em fundamentos dentro do futebol. Quais são? Erros bobos, passes muito errados, perda de bola, sobretudo no meio de campo. E quando você perde, tem esses tipos de erros característicos que o Palmeiras teve hoje contra um time como o Fortaleza, como o Fortaleza pratica o seu futebol, pratica essa identidade como um time reativo, um time de transição, um time rápido. O Fortaleza joga assim há muito tempo. Tem um projeto que eu já admiro há bastante tempo, tá com o Vojvoda há quase 4 anos, se já não completou 4 anos, e joga dessa forma. Todo mundo sabe que o Fortaleza joga dessa forma reativa, mas é uma forma reativa muito consciente. Por isso que a perda de bola, sobretudo no meio de campo, contra um time como o Fortaleza é praticamente fatal. Para um time como o Palmeiras, que disputa jogo a jogo e quer ser campeão brasileiro, né, que tem o Botafogo jogando também muito bem, com a parte física muito boa. E falando em parte física, o Palmeiras fisicamente muito bem também, né, super descansado, jogando uma vez na semana, com muito tempo para treino. Eu acho que esse tipo de erro não poderia ter acontecido no jogo de hoje. É difícil você também falar que a culpa foi do Zé Rafael e do Mike. Sim, eles tiveram erros que foram cruciais e que contribuíram para esse empate. Só que também tem o outro lado também, né? Voltaram de lesão agora, estão completamente sem ritmo. Esse não é o futebol que a gente conhece, tanto do Mike quanto do Zé Rafael, né? Eles tiveram uma temporada muito inconstante por conta dessas lesões. E num jogo tão crucial como esse, né? Dentro de casa, com o estádio cheio, se eu não me engano, foi o maior público do Allianz Parque na temporada, são erros que você tem que evitar ao máximo. Não dá para acontecer esse tipo de erro justamente contra um time como o Fortaleza, né? Como eu falei no começo do vídeo, o Palmeiras ainda saiu por 2 vezes na frente do placar, né? Os 2 gols foram de pênalti, né? E ainda assim o Fortaleza conseguiu ir atrás e conseguiu empatar a partida. Falando sobre os pênaltis, que eu acho que gera sempre muita polêmica, né? Pênalti e principalmente contra o Palmeiras, a favor do Palmeiras, etc. O primeiro pênalti, eu achei que houve sim o empurrão, né? Teve a carga por trás nas costas do Flaco Lopes.
mas eu não acho que foi uma carga suficientemente para derrubar o Flaco Lopes, e o toque por trás que tem no pé do Flaco Lopes, eu acho que foi muito mais uma busca de contato do Flaco Lopes do que realmente um impacto para derrubar o Flaco Lopes dentro da área. O segundo pênalti eu já acho que foi um pênalti bem marcado. Se eu não me engano foi o Pikachu, né? Ele abre e faz um movimento antinatural, né? De interromper a trajetória da bola. Por isso que eu acho que o pênalti foi bem marcado. O segundo pênalti, gente... Infelizmente ou felizmente, pênalti é interpretação. Eu vi que o Paulo César de Oliveira falou na transmissão lá da Globo que o primeiro pênalti ele teria marcado e o segundo pênalti não teria marcado. Enfim, como a gente não tem critério dentro da arbitragem brasileira, não acho nenhum absurdo terem marcado esses 2 pênaltis para o Palmeiras. Mas comenta aqui que eu também quero saber sua opinião sobre isso. Falando um pouco sobre o jogo, o Fortaleza ele pressionou muito a saída de bola do Palmeiras, né, colocando dificuldade, né, nessa saída de bola, nessa troca de passes lá na defesa do Palmeiras e tentando sempre o jogo reativo, né, com a transição ofensiva. Por isso que eu falei que era muito imprescindível a boa atuação tanto do Estevão quanto do Felipe Anderson, que eu também achei que não fez um bom jogo hoje. Não gostei da partida do Felipe Anderson. Comentem aqui também. Mas são jogadores nos extremos que precisam sim quebrar linhas com um time reativo, sobretudo um time muito compacto lá atrás, né? O Fortaleza fazia nitidamente uma linha de 5. Então, essa quebra de linhas ela é muito importante e também usar a amplitude do campo, né? Pelos setores tanto direito quanto esquerdo. Os responsáveis por isso eram Estevão e do outro lado Felipe Anderson, que não conseguiu quebrar linhas. Falando do Felipe Anderson, eu acho que ele passa por um momento de instabilidade, sobretudo um momento de desconfiança. Ele tá com a segurança bastante abalada. A confiança, ela vem através dos acertos e pelo menos hoje eu achei que tudo que ele tentou, ele não conseguiu ou foi de uma forma que não foi tão consciente assim. Eu acho que a execução não foi o que o pensamento queria, né? O que o cérebro queria, o que a parte mental queria. E quando você tem essa desconfiança, os erros começam a acontecer, a torcida começa a chiar um pouco mais e isso contribui para essa insegurança dentro de campo, né? Então, realmente, hoje eu não gostei do jogo do Felipe Anderson. E volta também ao que eu falei lá no começo do vídeo, né? A falta de confiança, a prova disso é o erro em fundamentos. Algo que o Felipe Anderson errou bastante, né? Em passes, ele dava algumas arrancadas e ele brecava, ele diminuía, ele desacelerava o jogo quando o Palmeiras ia para frente, quando tentava uma pressão. E era algo que, principalmente nesse jogo, era pedido, era solicitado completamente o contrário. Era um jogo para os setores da amplitude, né, do campo irem para cima, como o Estevão fez, né, para gerar mais oportunidades, já que tinha uma dinâmica muito aquém no meio de campo, justamente com o Zé Rafael. Zé Rafael também perdeu algumas bolas importantes no meio de campo, o que desacelerou o jogo do Palmeiras, né? E isso a gente consegue ver também como o Aníbal Moreno faz falta, né? O Aníbal Moreno, ele é aquele jogador que joga para frente, ele é aquele volante que não parece que é um volante de ofício, né? Com toques rápidos para frente, da dinâmica, da mobilidade no meio de campo do Palmeiras, e o Zé Rafael brecou isso, né, durante o jogo, apesar da boa atuação do Veiga, né? Então o Veiga, ele geralmente é muito sustentado tanto pelo Richard Rios quanto pelo Aníbal Moreno. Hoje o Richard Rios também não fez uma partida excelente, foi mais abaixo do que o seu habitual. E como eu falei, o Zé Rafael tirou essa aceleração, tirou essa dinâmica que o Aníbal Moreno dá. Falando do título do vídeo também, o Gustavo Gomes, ele deu uma resposta para a repórter do Sport TV no final do jogo, que eu acho que a gente precisa sim conversar e eu quero chamar a sua atenção para o que ele falou. Vamos ouvir todos os créditos para o Sport TV Premier e a gente volta a conversar em seguida. Esse jogo você que teve que jogar em várias posições. A intenção era levar os 3 pontos. Sabíamos que era um jogo importante, mas tomamos 2 goles aí que acho que poderíamos fazer melhor, mas isso é futebol. Ainda temos 7 finais pela frente, vamos trabalhar. Tenho certeza que
que ainda vamos lutar até o final pelo Brasileirão. Bom, primeiro de tudo, o que me chama muita atenção nessa resposta do Gustavo Gomes para a repórter do Sport TV é o semblante do Gomes, né? Dá pra ver que ele tá completamente frustrado, tentando entender ainda o que aconteceu durante o jogo, super pra baixo. E algo que me chamou muita atenção também foi na declaração dele, é que ele falou que o Palmeiras tomou 2 gols que poderiam ter feito melhor, ou seja, assume a responsabilidade, não podem acontecer esses erros contra, primeiro, um time como Fortaleza, que joga muito bem, tem a sua proposta muito definida dentro de campo, e claro, nessa reta final de campeonato, dentro de casa e tendo a oportunidade de passar o Botafogo. Para quem quer ser campeão, esses erros eles comprometem a caça e a busca da liderança do campeonato. Eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Se você não me conhecia, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no canal, é muito importante, tá, gente? Pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube, a inscrição e o seu like também. Fechou? Volto nos próximos dias, muitos e muitos beijos e avante palestra sempre. Nunca se esqueçam disso.